Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nesse vídeo vamos continuar nossos estudos sobre as funções do segundo grau. Mais especificamente agora vamos estudar gráficos de funções, quadráticas. Como será o gráfico? Como será que eles se comportam? Vamos analisar direitinho os gráficos de funções quadráticas, ok? Primeiro vamos tentar fazer um sem conhecer muito como é que é a cara deles. Imagine a seguinte função: f de x é igual a x ao quadrado. Essa é a mais simples das funções de segundo grau que podemos pegar. Tudo bem? F de x é igual a x ao quadrado. Vamos aqui construir agora os eixos cartesianos. O eixo y, coloco aqui de branco, que fica melhor. Eixo y, ver se está direitinho, se está reto, olha aí, quase, né? Não é fácil. Está aqui y, que é o valor que as funções assumem, que a função assume. E está aqui o eixo x, ok? O eixo das abscissas, império, o eixo das ordenadas. Certo? Vamos agora trabalhar com alguns valores da função x. Vamos jogar alguns valores para x. E f de x, que no nosso caso chamamos de y. Tudo bem? Vamos testar alguns valores para ir montando o nosso gráfico. Se x for zero, qual é o valor de f de x? 0 ao quadrado, zero. Então aqui o ponto 0, 0, que é a origem do nosso sistema. Se x for 1, vamos colocar aqui as marcações. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4. Ok? Se x for 1, f de x vai ser 1 ao quadrado, 1. E se for menos 1, menos 1 ao quadrado, também 1. Então temos aqui o ponto 1, 1, esse carinha aqui, e o ponto menos 1, que é esse rapaz. E se x for 2, e agora que tal? F de x vai ser 2 ao quadrado, 4. E se for menos 2 ao quadrado, também 4. Então vamos ter o ponto x é igual a 2, y é igual a 4, que vai dar mais ou menos aqui. X é igual a menos 2, y é igual a 4, vai ser algo assim. Mas dá para ver mais ou menos como é que vai ser a cara dessa função? Vai aparecer aqui uma figura geométrica muito famosa, conhecida como parábola. Esse daqui, ó, em azul, que é o gráfico da função de segundo grau, é uma parábola. Tudo bem? Nós não iremos nos prender a provar que toda função de segundo grau está associada a uma parábola. Isso é algo que iremos aprender na geometria analítica, uma prova bem elegante. Por enquanto, você vai ter que acreditar quando eu digo que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Aqui nós fizemos o caso mais simples, que é f de x é igual a x ao quadrado. Encontramos essa curva em azul, que é o gráfico dessa função. Tudo bem? Temos muitos tipos de parábolas. Vamos olhar aqui só alguns rascunhos para ver o que é que pode ter nessas parábolas. Por exemplo, imagine dois tipos diferentes. Vou colocar aqui dois gráficos, ok? Dois gráficos de funções do segundo grau. Y, x. Imagine que o primeiro esteja aqui nossa parábola, linda, maravilhosa. E o segundo, a parábola está aqui. Qual a diferença dos dois casos? Primeiro, essa partezinha aqui da parábola é o que nós conhecemos como concavidade. Não é que seja uma parte da parábola, é para onde ela está virada. Nesse caso aqui, dizemos que a concavidade está para baixo. Nesse caso, parábola crescente aqui, concavidade para cima. Temos como descobrir se a concavidade de uma função do segundo grau é para cima ou para baixo, apenas olhando a cara dela. Lembre-se só, toda função do segundo grau, f de x, tem essa cara. Ax ao quadrado mais bx mais c. Essa aqui é a identidade de uma função do segundo grau, correto? E agora, se o a for maior que zero, vou colocar aqui bem grande, se o a for maior que zero, então a concavidade é para cima. Se a for menor que zero, concavidade é para
baixo. Isso aqui não é algo difícil de se enxergar. Imagine, por exemplo, uma função do tipo, outro bem simples, f de x é igual a 3x ao quadrado mais 1. Aqui o a é positivo aqui, certo? 3. E observe, quanto mais aumenta o valor de x, isso aqui vai ficar cada vez maior, correto? 3 vezes, por exemplo, 20 ao quadrado mais 1. E se eu aumentar o x, 3 vezes 30 ao quadrado mais 1. Quanto maior o valor de x, maior o valor da função. Se x fosse negativo, menos 40. Sem problemas, menos 40 ao quadrado. Algo muito grande. Então, quanto maior o valor do módulo de x, mais cresce o valor da função. E no caso assim, quando a concavidade é para baixo, f de x é igual a menos 2x ao quadrado. Por exemplo, observe aqui, quanto maior for o valor de x, menor vai ser o valor que a função assume. Por exemplo, menos 2 vezes 15 ao quadrado. Aliás, quanto maior o valor de x, menor o valor que a função assume. Vai ser um número muito negativo. Menos 2 vezes 100 ao quadrado. Também é um número muito negativo. Ficando cada vez menor. Então, observamos que quando o x cresce, fica muito positivo. Quando fica muito negativo, a função tende a diminuir de valores. Por isso, concavidade para baixo. Tudo bem? Outro aspecto muito interessante a se observar em gráficos de função de segundo grau são as raízes da equação. Como assim? Por exemplo, observe essa parábola bem aqui. Tudo bem? Eu vou dizer que esse ponto aqui é o ponto 2 e esse ponto aqui é o ponto 5. A questão é, o que esses pontos têm de especiais? Observe o seguinte, esses são os pontos tais que f de x assume valor 0. F de 2 é quanto? 0. F de 5 é quanto? 0, pois estão sobre o eixo das ordenadas. Então, só olhando no gráfico aqui, descobrindo os pontos em que a parábola toca o eixo das ordenadas, eu posso dizer que 2 e 5 são raízes dessa função aqui. Vou chamar esse gráfico de f de x, essa função. Então, 2 e 5 são raízes de f de x. Perceberam só? Agora que vem um aspecto muito interessante. Observem agora esse outro gráfico aqui. Ó. Vou colocar a concavidade agora para baixo. X, y. Nesse caso aqui nós podemos observar que a função tem duas raízes. Mas se a função tiver só uma raiz, nós já aprendemos que funções quadráticas podem ter duas raízes, quando delta é maior que zero. Nesse caso, delta é maior que zero da função. E quando delta for igual a zero, o que acontece? Delta igual a zero. Deixa eu colocar mais para cá. Quando delta é igual a zero, temos apenas uma raiz. Se temos apenas uma raiz, não pode acontecer isso da parábola tocar duas vezes o eixo x. Ela vai tocar só uma, correto? Então vamos pegar, por exemplo, essa parábola aqui. Ó. Ela vai tocar o eixo x só nesse pontinho aqui. Tudo bem? Vamos chamar esse pontinho aqui de 4. Então 4 é a única raiz dessa função aqui. Tudo bem? E agora, e o que acontece se a função em si não tiver raízes? Se o delta for negativo, delta menor do que zero. Está aqui o y e está aqui o x. Delta menor que zero, a função não tem raiz. Se a função não tem raiz, ela não pode tocar em dois pontos, que acontece quando ela tem duas raízes, nem pode tocar em um ponto só, o eixo x, que é o que acontece quando ela tem uma raiz só. Se a função não tem raízes, ela simplesmente não toca o eixo x. Tá aqui essa função. Como ela não toca o eixo x, ela não tem raízes. E o delta dela é menor do que zero. Então, resumindo, delta maior que zero, tem duas raízes, então toca duas vezes o eixo x. Delta menor que zero, uma só raiz, toca uma vez o eixo x. E delta menor que zero, a parábola simplesmente não toca o eixo das abscissas. Agora, olha só que interessante o que a gente já aprendeu. Só olhando o gráfico de uma função do segundo grau, nós já podemos tirar algumas conclusões sobre elas, sobre essa função. Por exemplo, olha esse gráfico aqui. O
que é que eu posso tirar de conclusão sobre esse gráfico sem nem descobrir os valores? Esse aqui é o gráfico de f de x. Vamos lá. Primeiro de tudo, concavidade está para cima ou para baixo? A concavidade aqui está para cima. Se a concavidade está para cima, o a, ou seja, sendo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, já tiramos a primeira conclusão. A é maior do que zero. Por quê? Porque a concavidade está para cima. Qual a outra conclusão? Delta é igual a zero, porque a função só tem uma raiz. Viram só que belezinha? Outro exemplo? Então agora analisar esse carinha aqui. Eixo x, eixo y. E aqui está nossa função. Essa função g de x. G de x é igual a 1ax ao quadrado, que eu desconheço, mais um bx mais c. O que é que eu posso tirar de conclusão sobre g de x? Concavidade está para onde? Concavidade está para baixo. Se a concavidade está para baixo, então a é menor do que zero. Tem raiz dessa equação? Não tem. Por quê? Porque o gráfico não toca o eixo x. Se não tem raízes, delta é menor do que zero. Então é isso, pessoal. Falou em parábola, falou em equação do segundo grau. Falou em equação do segundo grau, falou em parábola. Próximo vídeo vamos aprender mais sobre esse pontinho aqui em especial. Vamos chamar o ponto de máximo ou ponto de mínimo da função. Como é que nós descobrimos ele, o que é que ele significa? Vamos aprender então sobre o vértice de uma parábola. Tudo bem? Esperem ansiosamente, assistam e aprendam. Esse assunto de funções do segundo grau é algo realmente muito importante, que você leva não só para matemática, como para física, para química, leva para a vida. Ok? Então foi um grande prazer estar com vocês. Um abraço. Meu nome é João Marcos. Até mais.